É um prazer muito, muito grande estar aqui. Agradeço imensamente pastora Márcia, pastora Tati, pela confiança, pelo convite. E para mim é um grande privilégio. Eu sou psicóloga há 32 anos. E nesses 32 anos, Deus tem me dado a oportunidade, me levado a muitas mesas para aprender mais sobre essa área de terapia de família, mais sobre terapia de casal. Imagina, eu atendo casal há quase 30 anos. E para mim tem sido muito privilégio. Para mim veio de Deus. Meu marido, tem me apresentar, né? Eu sou casada com o pastor Washington Rodrigues há 40 anos. Não parece, né? Mas nós somos casados há 40 anos. Temos 2 filhas, Thaís e Tatiana. E há algo para nós que é muito precioso. É o ministério. A minha profissão para mim é o meu ministério. E compartilhar com ele a liderança de uma igreja. Nós lideramos a Igreja Batista Carioca no Meia. Tem sido um desafio, mas tem sido elo de união como casal. Porque todo casal precisa ter um projeto em comum. Isso Deus nos fez para buscarmos ser casal. E quando a pastora Tati me fez o convite e falou da proposta da imersão, experiência na mesa, só essa palavra já toca, já chama. E nós que somos mulheres ainda, né? Tem toda uma expectativa. E eu venho de uma infância em fazenda. Fazenda então, gente, era aquele mesão, aquela coisa, né, enorme. E nesse momento comecei a orar e pedir que Deus então colocasse dentro de mim uma palavra, que o Espírito Santo me iluminasse, para que nessa tarde eu estivesse aqui representando a fala de Deus e ampliando um pedacinho do que Deus tem para vocês através desse evento Experiência na Mesa. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesse momento. Reconhecemos que nada somos, que 100% somos pequenos e dependemos de Ti. Senhor, Tu és grande, Tu és majestoso, Tu és acima de tudo e de todos. Por isso nós nos curvamos diante de Ti. Pedimos, Senhor Deus, por cada pessoa, cada mulher que está aqui nesse momento, que o Senhor vem trabalhando ao longo desses meses, ao longo desses dias, tocando corações, fazendo ultrapassar obstáculos para que pudessem estar aqui. Porque eu sei que muitas tiveram muitos obstáculos, mas o Senhor fez cair por terra. Porque o Senhor é que nos chama, o Senhor é que nos convoca. Agradeço, Senhor, pelo esse ministério, por essa igreja tão ampla. E te peço que o Senhor continue derramando bênçãos, ampliando fronteiras, para que muitas e muitas almas possam te conhecer e te render. Usa a minha vida, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar com vocês nesse momento. Tentei uma foto de uma mesa que me lembrou a mesa lá da fazenda. Falar sobre a mesa, o lugar onde Deus cura histórias. Como terapeuta, no consultório, eu ouço muitas histórias. E eu costumo dizer que quem é terapeuta de família não se surpreende com mais nada. Não é isso, pastora Márcia? Nós que ouvimos histórias de famílias, não nos surpreendemos com mais nada. Porque tudo acontece, porque tudo começa e termina onde? Na família. As nossas maiores alegrias acontecem na família. Mas as nossas maiores preocupações, tristezas, clamores, também sempre é pela família. E as nossas histórias, elas vão sendo construídas na família que Deus nos colocou para nascer. E eu quero te convidar a pensar na sua história. Mas de repente você pode me falar: mas Marisete, eu não concordo.
Eu nasci numa família com tantas dores, com tanto sofrimento. E agora você está me dizendo que Deus escolheu? Gente, ninguém escolhe família para nascer. Escolhe? Não, ninguém escolhe. E tudo que Deus faz é não ouvir. Tudo que Deus faz é bom. A família que Deus te colocou é para ser a melhor pessoa que você é hoje. Na tristeza ou na alegria, é ali que você foi forjado desde pequeno, para se reconstruir e se renovar a cada dia, para ser a melhor pessoa que você é hoje. Vou dar um exemplo rápido. Eu já ouvi certa vez, eu estava atendendo uma missionária, e ela me ouviu numa palestra, e ela foi, procurou no consultório e disse: não concordo. Eu sempre reneguei a família que eu nasci. Desde pequena eu dizia: eu vou embora daqui. E muita gente acha que foge da família, porque família é igual Deus. Aonde você vai, a família está com você. E ela não concordou. E ela dizia: meu pai foi um doente alcoólatra. E quantas dores, quantos sofrimentos nós tivemos por causa dessa doença do alcoolismo. E eu olhei para ela, trabalhamos bastante. Eu disse o seguinte: olha, meu pai não foi alcoólatra, então eu sei a teoria sobre o alcoolismo. Eu sei a teoria de como acolher e tratar uma pessoa que foi influenciada, machucada pelo alcoolismo. Mas você ganha de mim, porque você estava lá, você conheceu esse lugar. Você tem ferramentas internas que nenhum profissional consegue ter, pela experiência de vida que você teve. E nos despedimos. Ela foi para o campo missionário. Na época ela estava no campo missionário fora do país. Passou um tempo, ela me manda um e-mail. Ela disse: lembra aquela fala que você disse que eu não concordei? Você me explicou, eu continuei ainda não achando o que era. Hoje eu estou entendendo. Deus me mandou para um país, Deus me mandou para uma região onde 80% das pessoas, homens e mulheres, estão sofrendo com alcoolismo. E eu olho aquelas crianças, aqueles adolescentes, eu abraço aquelas meninas, e eu sei do que elas estão sentindo. A minha alma toca na alma delas, porque eu sei, por ter sentado numa cadeira de filha de um alcoólatra. Eu não sei de que família você veio, qual é a história que você traz, mas eu quero te convidar a pensar um pouquinho. Tente voltar no tempo, sabe, como se fosse uma contagem regressiva, e se permita chegar lá na sua infância, na casa da sua infância. Todos nós temos uma casa da infância, por mais que a sua família tenha mudado para lá e para cá, mas tem uma casa que realmente é a casa afetiva na sua memória. Volte para esta casa, caminhe por esta casa, tenta sentir o cheiro dessa casa. Qual é o cheiro que tem? A cor dessa casa, os móveis. Caminhe até onde deveria ser ou é a cozinha. Olhe que mesa existe nessa casa. É uma mesa vazia? Ou tem pessoas sentadas a essa mesa? É uma mesa escassa? Ou é uma mesa abundante de alimentos? Toda criança, quando desenha a sua infância, ela desenha casa. Ela desenha o lugar onde a família construiu vivências, memórias. Porque eu queria que você olhasse essa menina nessa casa, nesse lugar, observando essa mesa, e deixasse do seu coração uma palavra para esta menina que está dentro de você.
é com ela que eu quero falar, até chegar a essa mulher que você é hoje. Eu me lembro de uma família que eu atendi, uma paciente, desculpa, que eu atendi há alguns anos. E quando eu pedi que ela fizesse isso, que ela voltasse no tempo e revisse a sua casa de infância, quais eram ou qual era o momento que mais tocava e mexia com ela. E ela dizia: Marisete, o momento da janta, do jantar. Quando ela disse isso, eu pensei, deve ser uma mesa linda, cheia de comida, né? Para lembrar tanto com esse sorriso que ela teve. Ela falou: não, era uma mesa vazia. Mas sabe por quê? A minha mãe cuidava de 7 filhos, enquanto meu pai trabalhava. E o salário dele não dava para comprar comida para 7 filhos. E ela fazia um almoço, multiplicando para que aquele almoço virasse também um jantar. E a gente ficava ansioso, todos os 7, esperando esse pai. Porque quando ele chegava, ele pegava tudo que tinha sobrado do almoço, colocava numa única panela, colocava os 7 filhos em volta dele e ia contando historinhas. E a cada uma pausa ele dava uma colherada de comida para um filho, para o outro filho, para o outro filho. E nós nos sentíamos nutridos, não pela comida, porque aquela comida não daria para os 7, mas pelo amor, por aquele momento. E ela lembrava que de repente alguns adormeciam e a mãe pegava e levava para dormir. O outro, quem ia ficando, ele ia dando. Ela falou: sobrava comida naquela panela. Eu nunca me esqueci disso. Isso é experiência de mesa. Isso que realmente marca a nossa história. Porque a mesa é muito mais do que um móvel. A mesa é um lugar onde sentamos, temos conexão, choramos, clamamos. Imagino que vocês já trabalharam, né? Quantas vezes a mesa é citada na Bíblia como sempre uma oportunidade e um momento espiritual. Foi assim com Jesus em vários momentos. Acabamos de cantar Maria aos pés de Jesus, enquanto Marta organizava uma mesa. E Jesus ali afetivamente foi cear na casa daqueles amigos. Essa é a importância. A mesa é muito mais do que um móvel. Eu tenho um casal que eu atendo e eles chegaram brigando. Ah, Marisete, isso é novidade? Não. Tá casal que vai no consultório de um terapeuta de casal vai porque tá brigando, porque tá se desentendendo, vai buscar alinhamento. E ela chateada, porque ela dizia: eu sonhei com a minha mesa de jantar na sala. E sabe o que é que tem ao invés da mesa? A bike dele. Porque ele amava, o hobby dele é correr, é bike. E ele comprou uma bike 3 vezes mais cara, que seria a mesa dela. Ela, sabe o que é você chegar todo dia, querer postar, arrumar uma mesa e a bicicleta? Eu não fiquei trabalhando o que é certo e o que é errado. Se ela estava certa em desejar a mesa, ou se ele estava errado em substituir a mesa pela bike, pela bicicleta. Eu trabalhei que experiências essa família está deixando de ter por não estar sentado à mesa. E ele entendeu como ele estava egoísta num hobby que era dele, mas não era da família. E aquela bicicleta foi substituída pela mesa, só para vocês saberem. Mas não para dizer o que é certo e o que é errado, e sim o que é importante. A mesa é um lugar onde reúne o que a vida tentou separar. Quantos de nós temos histórias que a vida trouxe e tentou nos separar? Muitas histórias, muitas dores.
E eu quero trabalhar com vocês esse tema: mesa, um lugar que Deus cura histórias. Olhando uma personagem na Bíblia que eu aprendi muito com essa mulher. E ela fala de uma mesa. Ela fala de um momento de reunir o que a vida tentou separar. Anota aí, se você estiver anotando, o que a vida está tentando separar na sua história. Eu tenho certeza que você sabe. Que é o que faz te doer o coração. E que está te levando a clamar todos os dias antes de dormir. Mas a mesa reúne o que um dia a vida quis separar. Eu quero ler com vocês a história da viúva e do azeite. Lá em 2 Reis 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eliseu aumenta o azeite dessa viúva. E quando eu penso nessa história, como o inimigo separa, destrói, dispersa. E muitas vezes ele começa pela mesa. E diz o seguinte, na Bíblia, 2 Reis 4. E uma mulher, das mulheres, das filhas dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer-lhe? Declara-me o que tu queres e o que você tem em casa. Olha essa pergunta. O que você tem? Eu acho que Eliseu estava perguntando: me diga qual é a mesa que você tem em casa. E ela responde imediatamente, como todas nós mulheres fazemos: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vários vasos emprestados a todas as suas vizinhos, todas, mas muitos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte, e o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ti e sobre os filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse-lhe a seu filho: traze mais algum vaso. Porém esse filho respondeu: não há mais nada de vaso vazio. O azeite então parou. Mas não termina. Então veio a ela, ao homem de Deus, a Eliseu, e disse, e ele respondeu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Eu não ouvi glória a Deus. Porque Deus curou e reverteu a dor em alegria, reverteu a escassez em abundância, de uma forma que transbordou essa multiplicação. Mas tem alguns itens que eu vou aprendendo com essa mulher. A gente pode desejar, as mesas estão lindas. Quem não quer uma mesa dessa em casa? Eu quero. Claro, todos nós queremos. Mas a mesa não vai chegar, a cura não chega se nós não tivermos ações, se nós não tivermos atitudes para abrir o espaço para que Deus possa fazer a obra. No primeiro momento, essa mulher está vivendo o que todos nós vivemos: uma adversidade, um luto, uma perda. Imagina, a pessoa ficou sozinha, sem o marido. Ela poderia estar reclamando: como assim? O meu marido, servo de Deus, servia ao Senhor, mesmo assim ele ficou devendo, foi embora
e me deixou com problema. Você já ouviu isso? Ou você já falou isto? Ela poderia ter ficado se lamentando, ido de vizinha em vizinha, reclamando, maldizendo o marido, ou talvez maldizendo o Senhor, que apesar dele ser um servo, a deixou, morreu, e ainda com um problemão, uma dívida que o credor tinha o direito de ir lá e pegar os filhos e levar embora. Se o credor tivesse levado esses filhos embora, ela teria perdido tudo. Ela teria perdido o marido, os filhos, a família. Mas qual foi a atitude dela? Ela buscou opinião, conselho, ajuda na pessoa certa. Ela não ficou reclamando com o vizinho. Ela não ficou reclamando com o taxista ou com o motorista do aplicativo. Que eles contam muitas histórias, né? Não ficou reclamando com as irmãs da igreja. Ela procurou ajuda na pessoa certa. Muitas vezes nós deixamos a nossa família vulnerável, porque fomos reclamando com as pessoas erradas. E aquilo que era para ser bênção, ajuda, vira uma fofoca. Quantas vezes eu já vi em encontros de oração de mulheres virar um pedido, virar uma fofoca. E se eu sou do ministério de intercessão, eu tenho que pedir: Senhor, me dê a bênção e a unção de ser uma pessoa sigilosa, com o ouvido para escutar e a boca para interceder a Ti. Não abra a história da sua família para as pessoas erradas. Não peça ajuda a lugares errados. Quando eu me olho e eu me emociono, porque eu amo ser psicóloga, eu sei que Deus me deu essa unção do sigilo. Quantas pessoas eu atendo no consultório, que poderia ser, de repente, alguém de nome, de uma liderança religiosa, que a rede social ia amar, mas fica ali dentro do que Deus me chamou para fazer, e ser um lugar de escuta, como foi Eliseu. Então leve esse aprendizado. Não peça ajuda à pessoa errada. Peça ajuda a uma pessoa de autoridade de Deus. Se você vai levar o seu filho a um pediatra, peça que Deus oriente a um profissional de autoridade certificada por ele. Se você vai buscar um advogado, um professor particular para o seu filho, seja qual for o profissional que você precisar, pergunte ao Senhor: Senhor, encaminhe para uma mulher, para um homem de autoridade vinda de Ti, porque isso vai fazer diferença. Como fez diferença para essa viúva. No terceiro ponto que eu aprendo com essa mulher é que a mesa é um lugar de cura. A mesa geralmente fica dentro de casa. Por mais que minha mãe tinha mesa do lado de fora, na fazenda, mas a mesa principal era dentro de casa. Porque a cura começa dentro das nossas casas. Quando eu penso na pandemia e eu olho: ai, Jesus, meu Deus, como Deus é maravilhoso, e a sabedoria divina. Na pandemia Ele nos levou de volta para onde? Para casa. Para onde a rotina nós já tínhamos nos desconectado. Para onde, por causa da correria, da ansiedade, da conta de tudo e de todos, nós tínhamos nos desconectados. Mas Ele arrumou uma forma dolorosa, mas importante, de nos levar de volta para casa. E o que essa mulher fez? O que Eliseu falou para ela? Volte para onde? Para onde, gente? Para onde Eliseu falou para ela ir? Para casa. Sozinha? Não. Com a família, com os filhos.
Então volte para sua casa, volte para a mesa. Essa já falei, é o terceiro agora. Isso, ao redor da mesa existe cura. Porque olha essa frase: há curas que Deus não derrama no altar, Ele derrama na mesa. Ele não derrama no altar na hora da celebração da igreja, mas Ele derrama na hora que você chama alguém e diz: senta aqui, toma um café comigo. Senta aqui e vamos saborear esse pedaço de bolo. Olha, pastora Márcia, lá na igreja carioca tem algo que eu amo. Todo domingo a gente ia ganhar muita comida. É uma cultura da igreja. Não é gostoso isso? Agora está difícil, porque eu estou num tratamento rígido. Mas as pessoas me perguntam: Marisete, você continua não podendo consumir lactose? Porque eu tenho uma receita que não leva lactose. Eu vou fazer e trago domingo que vem. Gente, isso é cura. Isso é cura que não é no altar, é na mesa. Porque na hora que eu estou na minha casa, eu estou lembrando daquele gesto, lembrando daquela irmã, e nós oramos por ela, pela família dela. Então voltar para casa. Junto com os filhos, ela volta para casa. Ela reúne, e a pergunta que ele faz: olha para dentro da sua casa e veja o que você tem. Por isso que eu disse, nós mulheres falamos: não tenho nada. Não é assim que fazemos? E ele disse: não, olha direito. Olha direito, porque o mínimo do mínimo nós temos que agradecer. Porque todo milagre começa do pouco e transborda. E se eu não sou grato por esse pouco, ele não será multiplicado. E ela volta e encontra a botija de azeite. Só isto que eu tenho. Mas vem um outro item que é maravilhoso. Ao redor da mesa acontece reconexão. Os relacionamentos são importantes. Estar aqui umas com as outras, no momento só das mulheres, sem discriminar as crianças, os maridos, mas é um momento interpessoal de relacionamentos importantes. Porque uma mulher, quando se fortalece com a outra, ela cura gerações. Deus derrama sobre ela o que vai ser multiplicado por gerações. E eu fico imaginando se essa mulher fosse uma vizinha briguenta. Você emprestaria para ela alguma vasilha? Algum pote? Se ela fosse aquela vizinha chata, fofoqueira, encrenqueira, desconfortável, metida, tá pensando o quê? Bem feito que agora ficou viúva, vai perder os filhos e não tem nada. Mas não foi isso que a gente lê na Bíblia. Todos os vizinhos que os filhos alcançaram, mandaram as vasilhas. Aleluia. Agora olha para os seus relacionamentos. Quantas vasilhas você acha que você conseguiria hoje? Quantos vasos você conseguiria emprestado? Ah, mas é difícil, Marisete. Tem relacionamento que só misericórdia divina. É verdade. É verdade, porque todos nós somos doentes e precisamos de cura. Estamos aqui porque precisamos de cura. E muitas vezes eu ouço a pessoa falar: olha, eu tenho uma vizinha, uma irmã, uma prima, que é tão desagradável, ela é agressiva. Leve algo da psicologia. O agressivo tem tanto, ele foi um abandonado na vida. E ele tem tanto medo de ser deixado de novo, que ele empurra as pessoas com medo de se entregar. Não é por causa dos seus lindos olhos. Ele não te agride pelo que você fez. Ele te agride pelo medo de amar e se decepcionar. Então você precisa ter misericórdia por essa pessoa. Orar por ela. E estar perto. Para elas ter. Porque você fica chateado. Ela te empurrou. O que você faz? Você vai embora. Aí confirma o quê? A verdade que ela traz no coração.
de que realmente as pessoas abandonam. E quando eu passo a olhar essa pessoa com misericórdia, eu não me retiro. Eu vou até onde é possível. Porque se eu chegar lá, eu adoro abraçar, mas se eu chegar e abraçar, ela não dá conta desse abraço. Mas com o tempo, ela vai se sentir segura e vai se entregar. O abandonado abandona primeiro. Termina uma amizade antes. Termina um relacionamento antes. Vai embora da igreja antes que a gente consiga fazer vínculo com essa pessoa. Porque tem medo de se entregar e se decepcionar. E a viúva, o que ela fez? Ela era uma pessoa querida. E conseguiu muitas vizinhas que participassem com ela desse milagre. Porque o milagre não é para ser vivido isoladamente. Ele começa em você, mas ele se derrama e se multiplica para alcançar tantas pessoas. A mesa é um lugar, além da reconexão, é um lugar de perdão. De perdão. Não existe cura sem perdão. De repente você fala, mas como é que uma psicóloga diz isto? Eu vou reafirmar, não existe cura sem perdão. E eu não vejo nenhuma pessoa que consiga se movimentar na vida, progredir na vida, alcançar o degrau que deseja alcançar, se não tiver e não viver o perdão, principalmente dentro da sua vida, da sua casa. Sabe aquela pessoa que olha e diz assim, não, eu fico muito ressentido com a minha mãe, porque ela não foi a mãe que ela deveria ter sido. Eu tenho muita mágoa do meu pai, porque na hora que ele deveria me proteger, uma criança, ele não protegeu, ele não fez o que os pais, a função dos pais que deveriam fazer. Ela vai para embora, pode ficar quilômetros e quilômetros de distância, mas ela carrega essa mágoa pelas costas. E isso mina a vida, isso mina a energia, isso paralisa a vida. E eu quero te desafiar. Olhe para o seu pai e para sua mãe. Eles já morreram? Ok. As pessoas morrem, mas elas nunca saem de dentro da gente. Você ainda escuta a voz da sua mãe. Eu escuto o pigarro do meu pai, falecido há tanto tempo, mas eu escuto. Talvez você sente a indiferença da sua mãe. Mas Marisete, eu fui o aborto que a minha mãe quis fazer e não conseguiu. Como é que agora você está dizendo que eu vou olhar para ela e senti-la? Sim. Me lembrando de uma paciente, essas histórias são verídicas, mas não tem nomes, tá? Só para ilustrar. Uma médica, e ela me procurou porque ela disse, Marisete, a minha mãe sempre brigou comigo, gritou, me insultou e disse, você é o 7º aborto mal sucedido. Porque foi a 7ª gestação. E ela tentou abortar como todos os outros 6. Mas Deus segurou a vida. Porque no ventre, só Deus. Medicina nenhuma faz o milagre no ventre que não seja Deus. E ela falou, e agora? A minha mãe está com Alzheimer. Eu sou a filha única porque eu fui o único aborto que não mal sucedido. E eu como médica, eu não consigo como cuidar dela. Depois de ouvir isso a minha infância inteira, a minha adolescência inteira. E eu falei para ela, eu vou estudar, eu vou ser uma grande médica, eu vou ser bem sucedida financeiramente, para mostrar para você quem é que você diz que é um aborto mal sucedido. Mas ela não foi bem sucedida, porque ter dinheiro é uma coisa, ter paz no coração é outra. Ela tinha dinheiro, mas não tinha paz no coração. Ela tinha um nome como médica, que é uma médica muito conhecida,
mas principalmente nos relacionamentos com os filhos. Ela não conseguia ser mãe. E nós fomos trabalhando na terapia. E eu sempre acredito que ao redor da mesa existe o perdão. E como fui trabalhando com ela, lhe pedi que ela fosse buscar conhecer a história dessa mulher. Que levou essa mulher a fazer tantos abortos? Que levou essa mulher a desistir da geração, de gestar? Sabe qual foi a história da mãe dela? Gente, toda história, toda pessoa tem uma história que vai explicar o que está por trás. A avó dela morreu no parto do último filho. E a mãe dessa paciente era a mais velha de vários irmãos. E ela teve que parar de estudar para ajudar a cuidar dos irmãos. Ela parou a vida para cuidar dos irmãos. Então ali, inconscientemente, ela disse: eu nunca quero ter filho na vida. Porque ela veio cansada por ter sido ajudante do pai com os irmãos na falta dessa mãe. Então era por causa daqueles bebês, dos embriões, que ela não queria? Não, é por causa da história dela. E quando essa paciente foi, eu digo: olha, você vai virar detetive da sua mãe, detetive do seu pai. Porque se eu acerto e erro com as minhas filhas, por que que a minha mãe e meu pai também não pôde errar e acertar comigo? Quem sou eu para cobrar deles o que eles não tiveram para dar? Ninguém dá o que não tem. E ela perdoou essa mãe. Glória a Deus. E ela dizia: Marisete, os melhores anos da minha vida foram os últimos anos que eu cuidei dessa mãe, que eu levei para casa. E quando ela passou a ficar acamada por causa do Alzheimer, ela dizia para mim: foi um privilégio, porque para minha visão, cuidar de pai e mãe não é obrigação, é privilégio. Vou falar porque tem gente que não ouviu. Acho que tem gente que não ouviu. Cuidar de pai e mãe não é obrigação. Cuidar de pai e mãe é privilégio. Porque se você cuida, é porque Deus te dá saúde para fazer. Se você participa financeiramente, pagando o plano de saúde da sua mãe, é porque Deus te dá energia, profissão, sustento para gerir esse dinheiro e ter essa condição. Não é privilégio? É um grande privilégio da vida, não é obrigação. E aí quando ela curou, ela disse: agora eu posso contar, eu tive mãe. Porque não foram tantos anos que a mãe faltou. Foi o que ela reconstruiu, reconectou em torno dessa mesa, em torno desses últimos meses de vida. Sabe por quê? Porque ela perdoou. Tem muitas mães que sufocam os filhos porque estão magoadas com as próprias mães. Eu vou fazer para o meu filho o que minha mãe não fez. Você não está fazendo em amor ao seu filho. Você está fazendo para se vingar e mostrar para sua mãe o que ela deveria ter feito e não fez. Seus filhos não serão nutridos, porque o amor não está disponibilizado, jorrando no coração deles, e sim para se vingar de um passado que precisa ser perdoado. Olhe tua mãe. De repente você não consegue ter um casamento que flua, saudável, porque você olhava o teu pai e dizia: eu jamais quero ter um homem igual meu pai. Eu dou um curso de formação para terapeutas sistêmico. Há 25 anos, é um privilégio. Hoje tem a formatura. Por isso que eu vim montada, tá, gente? Para durar o dia inteiro, né? E nesses 25 anos, aonde é a cirurgia? É no perdão com pai e mãe. Perdoar pai e mãe é se perdoar. Porque eu me libero e libero a pessoa. Sabe, uma vez eu estava atendendo um casal e o marido dizia: doutora, às vezes eu não faço nada e essa mulher vem me jogando tantas pedras. Aí eu falei: vamos ouvir a história? De onde vem essa história?
E há uma técnica, é propaganda mesmo, né? Técnica, ferramenta chamada genograma. Você pode me seguir, marisetterodrigues.logos. Que aí você vai saber muito sobre as histórias e aquilo que Deus tem me dado o privilégio de viver. E eu perguntei para aquela esposa: me conta um pouquinho do que você via do seu pai como homem. Eu falava com... Minha mãe era uma boba, era passiva. E quando criança eu jurei para mim: eu não vou ser Amélia na vida. Alguém lembra desse termo? Alguém já falou esse termo? As novinhas não vão lembrar, porque isso é algo bem antigo, né? Então quando o marido chegava e dizia: fulana, você está indo à cozinha? Pega uma água para mim. O que vinha dentro dela? Não. Por quê? Porque eu não vou ser uma Amélia na vida. O que o marido fez? Nada. Mas ela estava repassando uma história de mágoa paralisada do passado e perdendo a oportunidade de ter um bom casamento hoje. Vou repetir: perdoar pai e mãe é se perdoar. Eu reconheço, como Paulo diz, tantas coisas que era para fazer eu não fiz, e o que eu não deveria fazer eu fiz. Os meus pais também, os seus pais também. Eles têm essa história de humanidade. E aí no silêncio do seu coração talvez seja um momento de se dizer: Senhor, eu estou entendendo, me ajuda a perdoar os meus pais. Me dê essa graça, essa unção. De repente é você que saiu devendo. Talvez é você que engravidou antes de casar e quebrou um princípio da família e traz isso como um débito. E você não consegue fluir porque está devendo aos devedores. O que a viúva tinha que fazer? Pagar. Senão fica eternamente servo da dor e do peso. Em volta da mesa, ao redor da mesa, é um lugar que existe perdão. Amém? Dentro de casa, aquela viúva, agora, com bons relacionamentos, com o coração limpo de ressentimentos, ela começa a viver o milagre e fluir aquilo que o profeta disse para ela fazer. Uma viúva obediente. Ela cumpriu passo a passo. Se todos os nossos liderados, né, os membros das igrejas seguissem passo a passo que nós pastores falamos, nossa, como essa viúva fez, como a gente veria tanta cura, tanta restauração. Mas ela seguiu passo a passo e viveu esse momento de perdão e de reconexão. Por último, a mesa é um lugar onde as mulheres se levantam. A mesa é um lugar onde as mulheres se levantam. A tendência que nós mulheres temos, e eu estou lendo um livro muito interessante chamado O Mito do Normal. Escreve esse nome desse livro. É um livro grosso, mas para a mulher é muito importante. E o autor fala, né? O mito do normal. E ele diz: por que as mulheres adoecem mais? E ele cita 4 itens que faz com que as mulheres abram mão de sentar à mesa. Primeiro, porque nós mulheres temos a tendência de fazer muito mais que deveríamos fazer. Alguém pede para você um pedacinho de bolo, você leva um bolo inteiro. É ou não é? Alguém pede para dizer: não, avisa só para uma mulher que não está aqui hoje. Ou você faz muito menos, não avisa para ninguém. Mas a tendência é carregar nas costas. E ainda como uma situação mártir, de dizer: olha, o que eu faço muito mais do que meu marido faz. Se não fosse por mim, essa casa estaria uma bagunça. Morra para você ver, todos vão continuar vivos. Pode crer. Então tire da sua cabeça. Não faça além. Porque quando eu faço além do que era meu marido
para eu fazer e faço do meu marido, eu estou tirando o lugar dele de pai. Nós, mães, que apresentamos os filhos aos pais. Quantos filhos e filhas hoje não conseguem virar adultos porque a mamãe está ali intermediando entre os pais? Quando a criança nasce, o pediatra pega e entrega para mãe. Mas infelizmente vai passando os anos e essa mãe nunca entrega para o pai, nunca apresenta o pai. Eu fui falar numa igreja e depois da palestra, uma mãe veio chorando conversar comigo sobre o filho. E ela dizia, mas o problema dele eu já sei, é com o pai. Falei, não, o problema dele é você entre ele e o pai. Porque você não dá espaço para o pai fazer a tarefa deles. Mas ele não sabe ser pai. Sabe do jeito dele, na experiência de vida dele, com o que ele aprendeu sobre os pais, das histórias de vida dele. Ah, mas eu entreguei e ele não quis. Entregou não, ficou observando, está fazendo errado. Não era para dar comida desse jeito, não era para dar banho desse jeito. Aí o marido faz o que? Então toma, faz você. Porque nós mulheres temos a tendência de fazermos muito mais do que realmente é a nossa parte. Nós confundimos obrigação com responsabilidade. Aí adoecemos. O segundo item, que esse autor no livro O Mito do Normal diz, que nós mulheres tendem a adoecer, porque ela vivencia uma empatia, chora e fica solidária. E aí incapacita o outro, que Deus deu todos os recursos como deu para você. Quando há uma mulher que super funciona, tem um marido que não funciona. Tem um filho que não vira adulto. Mas o meu filho tem 40 anos, casou e não vira pai, porque ainda é um menino. As mães criam garotos. Os pais criam homens. Você quer ver seus filhos adultos? Então, não tenha empatia além da conta. Não confunda responsabilidade, obrigação com responsabilidade. E não carregue o peso. Divida e confie que Deus fez todos com capacidade. Não só você. Você não vai adoecer. E não vai adoecer a sua família, se você realmente sentar na cadeira. Porque na mesa, Deus levanta as mulheres. A cura começa em você, mas nunca termina em você. E agora a gente vai viver uma experiência do azeite. E nessa experiência tem a música? Tem a música? Que eu gostaria que vocês pensassem tudo que a gente acabou de falar, mas principalmente no lugar aonde você está vivenciando. Deus não apenas encheu as vasilhas daquela viúva, Ele reacendeu a esperança. E agora Ele deseja continuar esse milagre também na sua vida. Enquanto ouvirmos essa música, eu gostaria que quem desejar, eu não trouxe para todos, porque eu não sou tão ingênua, porque isso é muito sério. São aquelas que realmente sentirem no coração de dar esse passo como a viúva deu. Isso. E aqui a gente tem um pote de azeite. Você vai abrir o seu vidrinho diante do Senhor, na mesa que Ele te trouxe, e vai derramar aqui no pote de azeite. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Se é isso que você sente no coração, levante da sua cadeira, pegue um vidrinho de azeite e derrame dentro do pote.
Espírito Santo possa fazer a obra na sua vida. Me trouxe pra perto e todo desejo é satisfeito em seu amor. Faça isso em oração. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça Deus está derramando cura nesse momento. Deus está derramando reconexão nesse momento. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Não há nada Glória, glória a Deus. É isto que Deus faz. A vergonha É isto que Deus está fazendo na sua vida. traz É isto que Ele está beleza transformando. nas cinzas. O Senhor Nada que Ele não possa fazer. E Ele não faz uma gota, Ele faz em abundância. Ele transborda no seu casamento, transborda no relacionamento com seus filhos, transborda no seu relacionamento financeiro, transborda na sua profissão, transborda nas gerações que você não conhecerá, mas que vão dizer: a minha mãe foi uma mulher que se levantou à mesa, que se colocou de joelhos, que buscou amigas para caminhar com elas, que colocou diante do Senhor, e não há nada que Ele não possa multiplicar, porque dentro de você há uma semente da gestação. Nós mulheres já somos criadas para multiplicar o próprio corpo. Agora imagine multiplicar a sua sabedoria, o seu amor a Deus, a sua obediência ao Senhor, o seu serviço no ministério. É isso que Deus está fazendo agora, porque não há nada. Abaixa sua cabeça e vamos orar. Senhor, nesse momento nós estamos aqui clamando a Ti, clamando, Pai querido, o Teu poder, principalmente a Tua cura, que possamos fazer reconexão primeiramente com o Senhor e reconexão com todas as pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a olhar para o nosso passado. O Senhor não cura o passado, mas transforma o presente e o futuro. Nos ajude a liberar perdão aos nossos pais, sabedores que eles são humanos, fizeram o melhor que fizeram. E nós vamos agradecer por o Senhor nos colocasse nesta família. Senhor, ajude cada mulher nesse momento, que está nessa experiência, nessa imersão de mesa,
Que a tua paz, que a tua mão alcance cada uma delas e multiplique aonde elas forem. Amém e amém e amém. Glória a Deus, igreja! Não há nada e não há nada. Você pode se colocar de pé. Vamos declarar essa canção. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Oh! Nada melhor que o meu Deus. Isso, levante sua mão e declare. Não há nada. Torna o luto em festa. Isso, declare isso com fé. A vergonha em glória. Aleluia. Traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldados. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Aleluia, o Senhor pode fazer. Aleluia, que tarde linda, que tarde de cura. Amém. Quantos foram abençoados aqui? Palavra tremenda. Amém, minha irmã. O Senhor está curando já o teu coração. Se abra mesmo, não retenha nada aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida nessa tarde, nessa noite maravilhosa. Amém. Aleluia. Obrigada, doutora Marisete, por tanto carinho, por tanta sensibilidade também, né? Tudo a ver com a mesa. E engraçado que eu estava olhando a referência de 2 Reis, e vai ser a palavra que eu também vou ministrar mais tarde, no 2 Reis 4 também. Então estamos todas conectadas, amém? É o Espírito, é o Espírito. Glória a Deus, estou muito feliz. Isso é só o começo. Quando a gente fazia um encontro com Deus, aí 20%, lembra? 30%, né? E olha, a gente está chegando lá. Até o final da experiência da mesa, Deus vai fazer muita cura aqui. Deus vai realizar muita cura aqui. Amém? Amém. A Lê está trazendo aqui. Queria que a Lê trouxesse junto com o envelope. Amém. Uma lembrancinha da nossa parte. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.